Continuar hoje na série de estudos sobre os atributos de Deus, né, as perfeições do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Nós, muitos anos na igreja, acho que é um dos termos mais ouvidos dentro das igrejas sobre a graça. E o fato de nós ouvirmos muito, ou das pessoas serem expostas a muito a essa palavra, não significa que elas de fato sabem o que significa a graça de Deus. Muitas vezes se fala em graça nas igrejas, mas muitos cristãos têm um entendimento de que eles merecem a salvação. Há um ato de merecimento do homem. Nós entendermos que merecemos nem que seja 1%, a salvação é anular por completo a graça. 1% de merecimento anula 100% a graça. Então, infelizmente, nas igrejas, há esse entendimento de que o homem merece a salvação, porque ele, de certa forma, consegue agradar a Deus nesse conhecimento equivocado. Nós vimos no evangelismo, né, algumas experiências sobre, ao nós entrevistarmos alguns evangélicos, que praticamente o cara era perfeito, né? Ele não tinha quebrado nenhum dos 10 mandamentos. E a gente ficou abismado com isso, como uma pessoa pode publicamente falar que ela não quebrou nenhum dos 10 mandamentos. Não naquele dia, na vida. Nunca mentiu, nunca desobedeceu pai e mãe. É um homem que está fazendo hora extra na terra, já era para ter sido arrebatado. Está aqui fazendo hora extra. Mas é esse nível de mentalidade que ocorre em muitas igrejas. É o nível de mentalidade que as pessoas acham que merecem a graça de Deus. Acham que merecem uma vida boa, tranquila. E aí isso vai afetar diretamente a forma como essa pessoa se relaciona com Deus. Porque se eu acho que eu mereço, Deus se torna um devedor. E não um Deus gracioso que me dá de maneira a quem não merece. Então muda a minha forma de lidar com Deus. E a forma bíblica é a forma que nós somos indignos da salvação. Somos indignos da graça. É por isso que nós nos comparecemos diante de Deus de maneira humilhada. Prostrados, nós vamos orar, nós abaixamos a nossa cabeça. É sempre um ato de reverência, de humilhação, de submissão, porque temos recebido a mercê daquele que é rei, que não era devedor de nada a nós. Então, o estudo hoje sobre a graça de Deus é justamente para a gente nos aprofundar nesse sentido, de repente tratar algum equívoco ou alguma superficialidade sobre o termo graça, e que o Senhor possa nos levar ao entendimento bíblico. Então vamos lá. A graça de Deus é uma perfeição do caráter divino, que é exercida, aí aqui em negrito, apenas para com os eleitos. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, a graça de Deus é mencionada em conexão com a humanidade em geral. Então, nós vamos ver no slide seguinte, que diferente da misericórdia, que é para todos os homens, a graça é exclusivo aos eleitos. Então, a graça de Deus, alguns entendem que a graça está sobre toda a humanidade, mas não. É misericórdia, não a graça. A graça é unicamente aos eleitos. Aquele a quem Deus, triuno Deus, lá no pacto da eternidade, nós vamos ver sobre as características da graça, ele escolheu aqueles que iriam ser salvos. E nessa escolha, por óbvio, por consequência, outros não foram escolhidos. Então, somente os escolhidos, os eleitos, eles são objeto da graça de Deus. Não são todos. E aqui a diferença entre misericórdia e graça. Tanto os eleitos como os réprobos são objetos da misericórdia de Deus com graus distintos. Os eleitos recebem muito mais misericórdia do que os ímpios, mas ambos recebem misericórdia. Eu estava vendo sobre a questão da viagem lunar, acompanhando todo esse processo do homem orbitando a Lua. Interessante que o piloto da estação, da aeronave, ele é um cristão. E ele, lá no espaço, ele fez uma declaração em relação a uma mensagem que iria enviar para a Terra. E ele confessa Cristo ali. Ele fala sobre como é bonito ver a criação. Quando fala criação, já pressupõe que ele entende que há um ato criador, existe um Deus que criou todas as coisas. Ele não entende que aquilo veio do nada. E ali ele fala como
esse Deus é um Deus misericordioso, porque o planeta Terra ele está no meio de um vazio, no meio de algo escuro, e é um planeta belo. É como se fosse uma aeronave, que ele fala, né? Uma aeronave, onde Deus colocou os homens ali e eles são cuidados, né? Aqui a Terra, comparada a outros planetas, não é hostil, como é. E nós estamos falando de um planeta pós-queda. Não é como deveria ser. É um planeta já corrompido pelo pecado, mas ainda assim muito bonito, muito belo, e demonstra-se esse cuidado com Deus. E isso não somente para os eleitos, mas para todos os homens. Como diz a Bíblia, né, o sol nasce para todos, para o ímpio, para o justo e para o ímpio. Para ambos. Todo o processo de estação, tudo isso, o Senhor abençoa a todos os homens. Tá? O irmão Jael, no próximo estudo, vai se aprofundar sobre a misericórdia. Porém, a graça é a única fonte da qual flui a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo escolhido. Enquanto a misericórdia, os ímpios, eles têm as bênçãos de Deus por meio da sua misericórdia, eles comem das estações, do fruto da terra, eles são aquecidos pelo sol, eles gozam de alegria. Nós vimos isso lá em Atos, que até mesmo a alegria no coração do ímpio é Deus que coloca. A alegria no coração do ímpio é Deus que coloca a alegria no coração do ímpio. Então, várias sortes de bênçãos, por causa da misericórdia, os ímpios também gozam, mas jamais comparada às bênçãos reservadas exclusivamente ao povo de Deus. Tá? Então, em gradação, o grau é muito pequeno da misericórdia derramada sobre eles, comparado àquilo que nós experimentamos em Cristo. A graça divina, ela é o favor, veja, soberano e salvador de Deus, exercido na concessão de bênçãos àqueles que não têm mérito nelas, e pelo qual nenhuma compensação é exigida deles. É mais do que isso, é o favor de Deus mostrado àqueles que não apenas não têm merecimentos próprios, mas que são totalmente indignos e merecedores do inferno. Naquilo que envolve a graça de Deus, se nós pudéssemos falar de algum merecimento, merecíamos o inferno. Era isso que nós merecíamos. A graça é justamente esse favor que nos salva do inferno, um favor imerecido dos homens. Vou pedir ao diácono Jael, que abra em Romanos capítulo 11, alinhe Efésios 2, 8 a 9, Jorge, Romanos 4, do verso 4 a 5. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Interessante esse texto de Romanos 11, que Paulo está trazendo justamente aquilo que nós falamos na introdução, sobre 1% de merecimento já não é graça, já é obras. A obra anula a graça. Então, nós vamos bater nisso em todo momento, porque é uma mentalidade vigente na cabeça de muitos cristãos, de que, sim, eles são salvos pela graça, mas se não fosse aquele 1% do poder de decisão que estava nas mãos dele, ele não seria salvo. Né? E a ideia aqui é nós relembrarmos que a linguagem bíblica é a linguagem de passividade em relação ao homem. O homem é passivo na salvação. Ele não pode ser ativo. Por que ele não pode ser ativo? Porque a linguagem bíblica é uma linguagem que o homem estava morto nos seus pecados e delitos. E morto não age. Morto não toma decisão. Morto, ele está na cova, deitado, sem nenhum tipo de poder de ação. Essa é a linguagem bíblica quando fala de salvação. E Deus nos encontra, né, aquele mais de Efésios, né, mais sendo Deus. E aí nós temos esse mais que muda tudo, né, o mais que aponta que agora o homem não está mais morto, mas foi ressuscitado espiritualmente por Deus, por meio de Cristo, com a aplicação da justiça feita pelo Espírito Santo. Então a gente tem que entender muito bem e ter isso em mente, até mesmo os textos bíblicos, porque nas conversas, às vezes a gente está conversando com algum irmão cristão que tem uma confusão em relação à graça.
Ele acha que ele, de fato, tem um merecimento. Não vamos entrar nem na questão de calvinista e arminiano, porque tem pessoas que são de igrejas arminianas, mas que elas entendem que ela não é digna da salvação. As pessoas, que eu falo, o membro comum, né? Não o pastor, os líderes. Então, às vezes, aquele que está numa igreja arminiana, ele entende que ele não é merecedor da graça de Deus. Ele cita a Bíblia, não é por obras, é por fé. Fé em Cristo. Pronto, é isso. Ele entendeu o que precisa ser entendido. Que a salvação dele foi um ato exclusivo de Deus por meio da crucificação de Cristo. Né, o preço que Cristo pagou. Aline? Novamente, não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. A analogia que Paulo está trazendo aqui é interessante, porque se nós trabalhamos, vamos pensar assim, se a gente trabalhasse para ser salvo, se fosse possível trabalhar para ser salvo, o que nós receberíamos de Deus não era graça, era salário. Porque se eu trabalhei, eu tenho mérito, eu recebo, Deus seria meu devedor de pagar esse salário. Agora, quando a gente entende que isso não é um trabalho, porque depende exclusivamente de Deus, é Ele que decide ter ou não ter misericórdia, conforme Romanos capítulo 9, eu terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Quando nós entendemos isso, a gente entende que o que nós fazemos não é trabalho, porque nós não podemos trabalhar para ser salvo. Como nós constatamos isso? Lei. Não é isso? Nós saímos para evangelizar, nós refletimos sobre a lei. A lei nos acusa, mostrando que nós somos incapazes de obter por nós mesmos a salvação. Porque a lei diz que se nós quebrarmos um mandamento, nós já somos réus culpados do inferno, da condenação. E aí nós não podemos observar isso. Por mais que nós nos esforcemos, quando nós estamos motivados aquela semana, depois do culto, chegamos na segunda-feira, a gente, não, hoje, essa semana eu vou me empenhar, eu não quero pecar. Não quero pecar. Na própria segunda nós pecamos. No domingo pós-culto, né? Às vezes não externamente, muitas vezes não é externamente. Mas aqui, ó, a batalha da mente, a gente nos esforçamos, mas muitas vezes perdemos essa batalha. Cobiçamos o que não deveríamos cobiçar, desonramos o próximo, o irmão, em nossas mentes, e outras consequências mais nessa batalha que nós perdemos todos os dias, que é essa batalha da mente contra o pecado também. Então, nós somos incapazes de conquistar a salvação. Tá? Nós não somos trabalhadores que trabalharam e agora recebem salário. Não, nós recebemos um favor imerecido da parte de Deus. Nós vamos ver aqui agora 3 características da graça. Tá? Tem outras características, mas essas são as 3 características principais para a gente refletir aqui. A primeira característica da graça é que ela é eterna. A graça foi planejada antes de ser exercida. Ou seja, antes de Deus ser gracioso, ela já tinha sido planejada. Ela foi proposta antes de ser concedida. Ou seja, a linguagem que nós vamos ver aqui biblicamente é que na eternidade, a linguagem bíblica que Paulo vai usar é nos tempos eternos. Né? Essa ideia de tempos eternos é antes de que houvesse tempo. Nos tempos eternos, ou seja, na eternidade, antes do princípio, lá de Gênesis capítulo 1, a graça já tinha sido planejada e proposta pelo Deus triuno. Por isso que ela é eterna. Ela não se inicia na criação. Ela está antes da criação. É uma característica da graça, a eternidade. Tá? Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Diz assim o texto, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua
própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando Cristo veio? Quando ele nasceu? Quando ele foi crucificado? Não. Antes dos tempos eternos. Tá? Antes dos tempos eternos, Deus já tinha exercido a sua graça, decidindo salvar o seu povo. Tá? Um número grande dos eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus. Então, a graça, ela é eterna. Tá? A graça, ela é eterna. A graça, ela é gratuita, pois ninguém jamais a comprou, nem poderá comprá-la. Tá? Márcio, Romanos 3, verso 24, por favor. A graça, ela é gratuita. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, e mediante a redenção e a justiça de Deus. Quando nós pensamos em mercado, na questão comercial, quando nós vamos comprar alguma coisa, vamos pensar assim, a gente foi no tráfego pago lá, apareceu pra gente um produto falando que a gente poderia retirar gratuitamente no local. Vamos pensar assim, uma televisão. Se fosse na Casa Bahia, nós poderíamos retirar gratuitamente a televisão de lá. Se nós chegássemos lá para retirar, depois dessa oferta, nesse tráfego pago, e chegasse lá, fosse falado pelo gerente, não, na verdade você tem que pagar R$1 para retirar a TV. O fato de você tirar a TV pagando R$1, essa TV foi gratuita para você? Mesmo que R$1 seja insignificante, próximo a uma TV que pode custar, dependendo do seu tamanho, mais de 2, 3, 4 mil reais. Mas você não vai sair dali falando, eu caí, a oferta foi enganosa. O certo era pagar nem R$1. Eu vou pagar R$1 porque eu quero levar a TV, mas o certo era não pagar nada. A lógica de afirmar que nós podemos ser salvos e contribuímos 1% é parecida, é óbvio, quando fala de salvação num grau infinitamente maior do absurdo. Então, não existe isso de um homem contribuir um pequeno percentual para o ato de decisão. Isso não significa que o homem não participa no sentido ativo, né? Ele não participa no sentido ativo. Mas da Bíblia é exigido do homem o reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E aí é a complexidade, porque Deus, na sua soberania, é Ele que age nos corações. Mas também Ele exige, por meio da propagação do Evangelho, que o homem responda a essa provocação, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Porque a salvação é para todo aquele que nele crê. Então, é exigido do homem crer. Mas o coração do homem não pode crer se antes o Espírito Santo não habilitar ele a crer. Né? Então, é complexo, mas é bíblico. É a verdade bíblica. O homem não crê antes do Espírito Santo agir. O Espírito Santo age. Deus primeiro começa a agir, convertendo o coração dele, que estava de pedra, em coração de carne. Nesse processo de conversão, Deus presenteia o homem com a fé, que é presente, não é dívida, não é dom de Deus, que é presente. Depois que o homem recebe esse presente, que é o dom, ou seja, que é a fé para poder crer em Cristo, aí sim ele tem a capacidade de falar, eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, para a salvação. Então, nesse processo, Deus começa trabalhando. O homem reage a uma ação de Deus. O homem é reativo nesse processo. Ele não é ativo. Ele reage depois que o Espírito Santo começa a agir. E ali nós temos aqueles 5 pontos, né? Que envolve um dos 5 pontos ali, que envolve a questão de que o homem, a depravação dele é total, que a graça é irresistível. E nesse processo nós vemos que a graça de fato é irresistível, porque ele resiste no início, mas em algum momento o eleito ele não vai conseguir resistir, e ele vai se dobrar ao Senhor como seu único Salvador. Então nós temos tudo isso que demonstra que o homem ele é passivo no processo de salvação. Ele reage no sentido de crer em Cristo depois que Deus trabalha no coração dele. Tá? Então, só relembrando esse processo de como funciona a graça. Então a graça é gratuita, tá, irmãos? Não tem 1%, não tem 0,0, não tem nem um milésimo de alguma coisa. É zero para o homem. É gratuito. E às vezes nós desvalorizamos isso.
Porque a coisa mais preciosa que o homem pode ter foi recebido de graça, que é entrar nos portões do novo céu e nova terra, de estar com Cristo, de ter os nossos pecados expiados pela morte de um inocente. E às vezes nós, pela familiaridade, entra aqui a questão que já foi falado, né? Foi o Vitor, né? Acho que falou sobre a questão de muitas vezes nós, pela familiaridade que nós temos com os termos cristãos, nós desvalorizamos isso. Acho que foi o seminarista Vitor que falou. E aí nós temos isso. Nós crescemos falando, ouvimos sobre graça, somos salvos pela graça, não é por obras. E a gente acaba tirando o peso do significado de ser salvo pela graça. Significa que nós não merecíamos nada, mas recebemos tudo por meio daquele que nos amou, em Cristo Jesus. Então, a nossa vida deve ser uma vida sempre lembrando disso. A nossa vida deve ser uma vida sempre correndo para Cristo, lembrando que nós fomos alcançados de maneira gratuita. E quando nós vamos evangelizar, nós nos entristecemos de ver os homens como estão. E nós só não estamos como eles porque a graça imerecida foi derramada sobre nós. Porque senão nós estaríamos no mesmo percurso deles. Uma vida longe de Deus, sem esperança, realmente correndo a passos largos para o inferno. Mas Cristo nos salvou. Triuno Deus nos salva em Cristo. Essa graça, irmãos, ela é soberana. Deus exerce e concede a quem lhe agrada. Não lhe agrada no sentido de o homem agradar a Deus, mas Deus decidir. Paulo vai utilizar muito no beneplácito da sua vontade. Quando fala de beneplácito da sua vontade, essa linguagem é uma linguagem que Deus é soberano, ele decide exercer sua mercê para quem ele quiser. O rei decide agraciar quem ele quiser. Essa é a posição da graça, ela é soberana, tá? Ela é soberana. Luiz, Romanos 5, 21, por favor. José, Romanos 9, 14, 15. Gabriel Falcão, Hebreus 4, 16. Pode ir lendo na ordem, por favor. Ah, tá. Primeiramente, o pecado ligou sobre todos os homens e levou à morte. Mas agora, reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça. E, como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso. Perfeito. Veja, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Paulo está trazendo um paralelo aqui. O pecado ele reinou por um tempo. Como que ele reinou? Ele reinou por meio da morte, pela morte. E agora esse outro paralelo, agora a graça reina, não pela morte, mas pela justiça. E nós sabemos que a justiça de Deus é a salvação que nós temos por meio de Cristo. Essa é a justiça de Deus que Lutero descobriu muitos anos depois, né? O justo viverá por fé. Ele viveu boa parte da sua vida acreditando que a justiça de Deus era a punição de Deus, era o castigo de Deus. Mas ele, lá lendo Romanos, ele entendeu que o poder de Deus se manifesta no Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Por isso que Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. E aí ele vai caminhar falando porque o justo viverá por fé. Tá? Então, veja esse paralelo. Tá? A graça ela reina pela justiça e a justiça de Deus é Cristo. Cristo se fez justiça. Ele cumpriu, ele satisfez e a justiça de Deus para com os homens é por meio da vida de Cristo. José. Só o finalzinho, por favor.
não depende de quem quer nem de quem corre. Veja, a linguagem aqui é uma linguagem de quem está se esforçando, né? Vamos pensar, nem de quem quer, ou seja, nem de quem quer exercer a vontade, nem de quem corre, ou seja, nem o corpo, mesmo se quisesse, poderia receber isso de Deus. Então, a linguagem bíblica, irmãos, a Bíblia ela é claríssima no sentido de que o homem é passivo. Aí, em debates, quem quer afirmar o contrário vai trazer textos fora de contexto, sem lidar com esses textos. Você pode ver debates, as pessoas vão trazer textos fora de contexto, onde o autor quer dizer outra coisa para tentar refutar a ideia de salvação exclusivamente pela graça de que o homem não tem mérito algum. E vocês podem ver, quando nós estamos em debate bíblico, ou raciocinando teologicamente a Bíblia, um dos princípios de hermenêutica, né, de interpretação, é de que a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós temos aqui a Bíblia ela é inerrante. Então, quando nós estamos falando sobre alguma coisa, nós temos que lidar com todos os textos sobre aquele tema. Porque essas pessoas falam de muitos textos, mas ignoram várias passagens de Romanos, exclusivamente Romanos capítulo 9, que é praticamente o capítulo que parece que foi rasgado da Bíblia deles. Eles pulam Romanos 9. Mas uma hermenêutica, uma exegese fiel a Deus, às Escrituras, lida com todos os textos. A gente vai ter que buscar explicar todos os textos. Tá? E às vezes, alguns textos são difíceis de entender, mas nós vamos ter que harmonizar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que se contradiz. Porque se ele se contradissesse, ele não seria Deus. Aí, de fato, as Escrituras não são sagradas e, de fato, são homens que escreveram. Mas nós sabemos que homens inspirados por Deus, épocas totalmente distintas, se conectam na verdade. Isso é muito interessante, né? Essas conexões de homens que viveram muitos séculos depois, antes ou depois, e como eles falavam a respeito da mesma coisa. Tem até um vídeo na internet de um, acho que é pastor, um teólogo, que ele projeta as conexões que existem entre os textos, parece até uma rede neural de conexões. São milhões de conexões que falam sobre assuntos diversos de pessoas que viveram em épocas, muitas vezes, 1000 anos de diferença, ou até mais. E ele mostra que seria impossível para um homem manter essas ligações tão perfeitas, em épocas tão diferentes, se não fosse, de fato, uma inspiração de Deus. Então, nós vemos que todas essas conexões é Deus ali revelando, inspirando esses homens a escreverem a verdade que ele quis escrever. Tá? Então, é muito interessante isso, que envolve também o texto bíblico. Hebreus 4,16. Veja, a linguagem de Hebreus, que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, para receber o quê? Misericórdia. A linguagem aqui, por isso nós estamos falando que a graça ela é soberana, Deus decide salvar ou exercer misericórdia para quem Ele quiser, Ele não é devedor disso, é uma decisão do beneplácito da sua vontade. Veja, a linguagem de Hebreus é uma linguagem que nós estamos diante do Rei. Nós chegamos humildemente, confiadamente em nós mesmos? Não, em Cristo. A linguagem de Hebreus é que os méritos foram cumpridos por Cristo. Tudo aquilo que envolve os sacrifícios foi cumprido por Cristo. Então, essa é a linguagem de Hebreus, tá? Não é confiado em nós mesmos. Novamente, pegando esse texto fora do contexto de Hebreus, a pessoa pode achar que não, eu chego em Deus com confiança. Mas confiança em quem? Em você mesmo ou em Cristo? A linguagem de Hebreus é confiado nos méritos de Cristo. Aí sim, eu chego de forma confiante nos méritos de Cristo e busco a misericórdia no trono da graça. E Deus exerce a quem Ele bem quiser. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Onde abundou o pecado, diz a proclamação da corte do céu. Isso é o W. Pink escrevendo. Superabundou a graça. Manassés era um monstro. Tá? Manassés, acho que está em 2 Crônicas 33.
Depois os irmãos podem ler todo o capítulo, vai falar sobre Manassés, tá? Manassés era um monstro de barbárie, pois fez com que seus próprios filhos passassem pelo fogo e encheu Jerusalém de sangue inocente. Manassés era um adepto da iniquidade, pois ele não apenas multiplicou e em grau extravagante suas próprias impiedades sacrílegas, mas também envenenou os princípios e perverteu as maneiras de seus súditos. No entanto, por meio dessa graça que nós estamos vendo, superabundante, ele é humilhado, reformado e se torna filho do amor perdoador, herdeiro da glória imortal. Manassés, tudo que Deus havia dito para não fazer, ele fez. Ele foi um rei que foi iníquo. Como foi dito aqui, ele queimou seus próprios filhos a deuses estranhos. Ele levantou vários postes ídolos, adorou a falsos deuses, levantou um altar dentro da casa do Senhor, um altar que era para sacrificar a outros deuses na casa de Deus. Mas no final vai dizer que ele foi capturado pelo rei da Assíria, ficou sofrendo, e aí ele clamou ao Senhor. Ele ficou acorrentado, lá o texto bíblico vai descrever. E ele clamou ao Senhor e pediu a misericórdia de Deus. Deus exerceu misericórdia, ele foi libertado, voltou para Jerusalém, e lá ele reformou o que ele tinha feito. E nós vemos agora ele derrubando os postes ídolos, ele tirando os altares que estavam na casa do Senhor, ele punindo aqueles que estavam em idolatria, e você vê um rei reformado pela graça de Deus. Porque o seu filho não seguiu o mesmo caminho. Morreu na perversidade. Então não é uma questão do homem, é uma questão da graça. Logo depois vem Josias, o grande rei. Veja, Manassés, um rei perverso, foi alcançado pela graça. O seu filho, que agora não me recordo o nome, ele viveu em perversidade e morreu perverso. Josias, filho desse rei perverso, foi um rei que andou nos caminhos do Senhor e fez tudo o que agradava a Deus. Então veja que a linha sucessória, vamos pensar assim, a árvore genealógica, não define o rumo das pessoas. Existe um ato soberano, que é o ato de Deus. Um viveu na perversidade, recebeu misericórdia. Foi humilhado e se arrependeu. O outro viveu na perversidade, não se humilhou, não se arrependeu, mesmo sendo chamado a isso. E um terceiro, pela graça de Deus, viveu uma vida em obediência. Ele ensina muito, né? Como a gente tem que estar em constante oração pelos nossos filhos, porque é pela graça. E a gente tem descoberto isso. O meu filho ele vai estar na igreja, ele vai estar com a gente, pregando, estudando a palavra, sendo ensinado, memorizando o texto bíblico, memorizando o catecismo, conhecendo a palavra de uma maneira que talvez eu não tive oportunidade, mas no final de tudo, é pela graça. E aí a gente vai confiando na prática que a gente crê, ou na prática que a gente diz que crê, mas, na teoria a gente diz que crê, mas na prática a gente está demonstrando que a gente está rompendo o nosso braço. Porque ele está no ambiente controlado, ele está no ambiente onde ele só ouve da palavra, ele ouve louvores, ele está sendo encharcado da palavra, isso é maravilhoso. Isso é inquestionável. Mas se a gente coloca a nossa esperança em todo esse ambiente, a gente esquece que tem convence do pecado, da justiça e tudo isso. Perfeito. Às vezes há uma confiança no método, né? A gente confia, não que não devemos fazer a nossa parte, né? Ou seja, instruir no caminho do Senhor, usar os catecismos, são todos meios de ensino, mas o coração somente Deus, né? E às vezes as pessoas se apegam aos métodos, né, de ensino, e aí esquecem da oração, esquecem de orar por seus filhos, né? Para que de fato o Senhor alcance eles. Porque até o filho de crente,
ele nasce como um aborto espiritual. O filho de crente não é uma exceção à depravação total. Nós, que fomos alcançados pela graça, tivemos o nosso coração regenerado, mas os nossos filhos, eles nascem depravados. E o processo da educação é o processo onde vai guiá-lo para fora de si mesmo, desse homem que nasce encurvado, olhando para o seu próprio umbigo, né? E nós pedimos ao Senhor que esses meios de graça que são influenciados, onde são influenciados os nossos filhos, ele pode, na idade da razão, fazer a profissão de fé. Nós não acreditamos que o batismo de crianças converte corações. Isso é uma prática católica do batismo, da regeneração batismal, de que o ato do batismo regenera corações. Nós não cremos nisso. Nós sabemos que todo o símbolo do pé do batismo é um símbolo da graça invisível, agora demonstrada na questão de que essa criança que nasceu, ela faz parte de um povo, ela tem um selo de pertencimento ao povo de Deus. Mas nós acompanhamos essa criança crescer, confiado que na idade da razão, agora ela vai professar essa fé confirmando o seu batismo. Mas muitas vezes acaba não confirmando, né, Jéssica? A Melanie? Depois o tio vai colocar lá para você no grupo. O pai do rei Josias, eu não lembro agora de cabeça. O avô foi Manassés. O avô do Josias foi Manassés. É Amon? Depois, tem certeza? Amon. Então, Amon. Amon, Mel. Tá ligada. Ela quer montar a árvore genealógica. Falta o pai e o avô. Mais alguma dúvida, irmãos? Não? Irmão, essa questão do Jackson falou é bem interessante. E muitas vezes cria até um senso de injustiça dos pais em relação a Deus. Como assim, né? Ele não na igreja, ele me acompanhava, daí agora eu vou para o filho, meu filho está servindo, né? Então, esse ensino, ele é muito importante, vamos dizer assim, aos pais também. Porque se a pessoa não tiver entendimento de que Deus é soberano, de que a graça é o que ele quer, ele escolhe sobre a eleição, às vezes a pessoa vai entrar nesse questionamento. E né, eu creio no filho da igreja, eu fui acompanhado, eu fui cantado, enfim. E agora eu vejo o filho lá perdido, né? E se eu não focar de que ele pode estar perdido, entre aspas, mas que ele pode ser encontrado, né? Eu posso entrar nesse perfil que Deus é injusto com meu filho, ou com a minha família. Com a família. Né? E o filho da minha parte, assim, né? Ele vai perdido. Aí, novamente, a graça vira um dever. Esse comportamento é um comportamento tipo assim, eu fiz minha parte, Deus. Tem outro porém, é a pessoa achar que ela conseguiu criar o filho dela de maneira perfeita, já que ela é quebradora da lei, já começa aí. Né? Nós devemos nos esforçar para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, mas nesse caminho do Senhor, nós mesmos quebramos a lei. Então, de certa forma, nós ensinamos os nossos filhos a quebrar por meio da experiência. Então, ninguém consegue criar filho perfeitamente, esse é um ponto. Mas vamos pensar que essa pessoa não meditou sobre isso, né? Mas ela acredita que ela teve uma criação humanamente boa para o seu filho. Ela desconsiderou que é graça. A salvação dos filhos dos crentes também é graça. Não é dívida. Não é porque nasceu o filho de crente que foi criado na igreja que Deus tem uma obrigação de exercer graça para com esses filhos. Mas, veja, isso é um lado. O outro lado é muito complexo, né? Porque a Bíblia ela é rica em vários pontos, em várias perspectivas. Essa é uma perspectiva bíblica. Mas, por outro, nós temos a Bíblia falando que aquele que pede a porta será aberta, aquele que bate a porta se abrirá, aquele que pede receberá a resposta, promessa para os filhos. Então, assim,
No fim das contas, é algo que pertence ao Senhor. Mas os pais desses filhos que estão fora da igreja não devem parar de orar e pedir pela salvação dos seus filhos. E ao mesmo tempo não perder a soberania de Deus. Não perder, não achar que Deus é injusto. Exato. Ele faz o que ele quer. Mas aos pais também o Senhor fala, pede. Né? E nós temos visto a resposta de oração. Né? De Deus respondendo aos pedidos. É porque a gente acha que Deus responde a oração no nosso tempo. Tem relatos de pessoas de mães que tiveram seus filhos convertidos, ela já estava com a idade avançada. Nós temos o exemplo de Agostinho. Agostinho de Hipona, né, um grande homem lá do século IV, ele foi resposta da oração da mãe. Ele era um homem promíscuo. Deu muito trabalho para a mãe. Desonrou a mãe dele. Chegou a abandonar a mãe. Exato. Mas a mãe perseverou. Ele fala isso, né? Como a mãe dele foi realmente uma pessoa, foi uma cristã piedosa. Perseverava em oração. E olha quem Agostinho se tornou. Pela graça de Deus. Então a gente tem que ter o cuidado também de olhar a Escritura, buscar olhar, né, em todos os sentidos. Porque a soberania jamais é para nossa passividade. O Deus é soberano, mas esse Deus que é soberano, ele fala, peça, ore, insista. Nós temos a parábola lá, né, daquele que tanto pede, que até o juiz iníquo acaba atendendo ao pedido porque aquela pessoa ela foi perseverante, né, foi insistente, né? Então a Bíblia a gente tem que ter o cuidado para considerar o todo, né? Que a gente tem a tendência, às vezes, os pais de se colocar na soberania de Deus para se isentar de culpa, porque ele não quer aceitar que ele tem culpa também. E às vezes o contrário, ele fica se autoflagelando, se achando culpado exclusivamente, sem entender que também existe um processo que o Senhor está guiando todas as coisas. Então é esse equilíbrio, né? Logo aí agora que eu me reportei lá ao seguinte, né? O fato da gente pedir não é dizer que não é como mudar aquilo que já vem estabelecido por Deus. Sim. Aquele rei lá que foi estabelecido por Deus, e aí ele pede mais anos de vida para Deus. Ele pede perdão lá, enfim, mas ali já tinha sido pré-estabelecido. E dependia da atividade dele de pedir, né, do contexto, Uhum. a gente analisa dessa forma lá. Sim. Dentro do contexto da criação lá, já havia sido passada aquela situação, e ele abria a boca para pedir mais anos de vida. E aí seria que não que ele mudou o contexto. Uhum. Né? Seria assim, né? Sim. Não que ele mudou o coração de Deus, não que ele mudou Uhum. o contexto da história, porque ele pediu. Sim. A questão que envolve a soberania de Deus, a gente sabe disso, que já estava previsto por Deus, porque está revelado, né? Mas tudo que envolve a soberania de Deus, a gente não deve estar preocupado em sondar isso. Né? É uma verdade que existe e está lá. Deus é soberano, mas Deus, tudo que não está na Escritura, Ele não nos revelou. Está com Ele. Então, a gente tem que se preocupar em viver de acordo com aquilo que está para nós. O que está para nós? Ore, peça. E se eu pedir, quem entra sempre naquela questão, né? Mas se eu pedir, eu vou pedir para quê? Esse Deus já sabe o que ele vai me dar, mas esse Deus que sabe, que predestinou os fins, ele predestinou os meios. Então, se ele predestinou a salvação da família, do filho, né? É claro que os méritos de Cristo, todo aquele processo de salvação em Cristo, mas ele também, nesse meio, ele também colocou os pais para orarem. Como nós sabemos disso? Porque ele manda a gente orar. E os pais podem orar e o filho ser salvo. Pode. Tem pais também que prendem muito fisicamente de casa, a questão, eu acho que não pode deixar todo, mas você pode dizer muito. Uhum. Porque se o Gabriel, ele foi criado na igreja, mas quando ele cresceu, ele ensinou. Mas ele foi para o mundo, foi na palavra de Deus, tem que pegar essa palavra dele. Uhum.
Sim. Mas não é fácil, não. É. Isso porque eu ensinava muito, eu falava muito, eu levava na escola, eu buscava na escola, mas quando tem que acontecer, acontece. É. Porque os crentes querem nem tudo, não. E por isso que pastor também não é pastor, não. Porque às vezes o pai acha que tem de olho dentro da igreja, mas tem que ensinar marra. Se ele quer isso, não precisa da música, precisa da música, ele vai colocar. Se ele precisa de outro, ele vai colocar. Mas não vai colocar. Porque o Senhor é o Senhor. Porque quem faz isso, ele É. entendeu? Criação de filho a gente tem um tema só, pode ter um tema só sobre isso, é um outro estudo. Porque criação de filho, a gente entra numa questão que envolve os preceitos de Deus, que são objetivos e comuns a todos os crentes, mas há uma parcela de liberdade onde essa criança ela vai ter características próprias. Né? A minha criação, não tem como a gente ter um padrão de criação. Tipo assim, a criação do Jael é a criação modelo para todo mundo. A criação da Jéssica é modelo para todo mundo. Não tem. Há uma liberdade cristã. Deus deu essa liberdade para a família, dentro daquele preceito que ele estipulou. Isso é interessante, porque senão seria todo mundo robô igual. Né? As personalidades são diferentes. A Mel tem uma personalidade, o Noah tem outra personalidade. E os pais vão criar com o Douglas e a Jéssica tem outra personalidade. De repente o Noah vai ser um menino sério, de pais que são risonhos. Né? Então, assim, há essa liberdade cristã, é a diferença. Né? Sim. Isso tudo é um outro tema. A gente está fugindo do tema. O tema é graça. A gente já está trazendo criação de filho. Vamos voltar para o tema aqui, a graça. Isso, a graça entrou. Aí voltou para o tema. Se deixar, a gente vai conectando. Daqui a pouco a gente está falando sobre outras coisas que fogem do estudo. Sim. E no final, eu acho que no final, é graça. Então, esse ensino já falou, vai levar a salvação ou a condenação, porque a palavra não vai voltar para mim. Isso, sim, Aí já entra no efeito da palavra. Também dá um estudo só sobre isso. A palavra nunca volta vazia. Dá um estudo essa frase. Vamos lá. Essa graça que a gente está estudando. Essa graça, ela começou quando? Essa graça, ela é manifesta quando Cristo encarna, ou quando ele cumpre o seu sacrifício, ou ela já estava antes? Sempre existiu. Nós vimos que ela graça é o quê? Eterna. Uma das características. Né? Já estava até a resposta antes da pergunta lá. A graça é eterna. Tá? Então, nós vamos passar aqui pelos textos. A graça, irmãos, ela é antes de Cristo. Nesse processo
das doutrinas da graça, né, não sei como é que foi o processo dos irmãos, mas eu tinha um entendimento de que existia um marco. Tipo assim, quando Cristo morreu e pagou o preço do seu sacrifício, agora ali a gente estava no período da graça. Antes de Cristo vir, a gente estava em outro período. Os judeus eram salvos de outra maneira. Era uma salvação diferente. Mas depois que nós caminhamos, na verdade, nós vemos que tanto Adão, desde Adão, quanto ao último homem que virá antes da destruição de tudo, no juízo, todos nesse processo da humanidade, na história da humanidade, todos eleitos foram salvos por graça e pelos méritos de Cristo. E aí nós aprendemos que a diferença é que eles estavam nas leis cerimoniais, que eram cerimônias que apontavam para quem? Para Cristo. Hebreus fala isso, o livro de Hebreus. O sangue de touro, dos animais, não era capaz de expiar pecados. Mas por que eles faziam isso então, se não era capaz de expiar pecados? Porque apontava para aquele que seria o Cordeiro Pascual, o Cristo. Então, nós conseguimos entender isso. Então, sempre foi por graça. A salvação jamais foi por outra maneira. Sempre foi favor imerecido. Para os judeus, que na época ali de Cristo, a liderança tinha dificuldade com isso, porque a liderança judaica entendia que eles eram merecedores da graça, e eles se colocavam numa situação acima dos gentios, porque nós recebemos oráculos, nós temos a lei, nós que somos o povo de Deus. E aí eles se ensoberbeciam com isso. Nós temos lá a oração do fariseu e a oração do publicano, e o publicano que agrada ao Senhor na sua oração, porque é uma oração de humilhação, não recorrendo aos méritos próprios. Então veja, os judeus não entendiam isso. E aí quando o Salvador chegou a eles, eles achavam que não precisavam ser salvos, porque eles já eram cumpridores da lei. Eles achavam que poderiam ser salvos por sua própria justiça. E rejeitaram o Messias prometido para eles. Porque nós temos aprendido isso. Nós vimos isso sobre a mulher Sírio-Fenícia. Primeiro que é para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas o que os filhos fizeram? Negaram, rejeitaram. Essa é a graça, porque lá também é graça, como é para nós gentios. Sempre foi por graça. E Paulo vai trabalhar isso em Romanos até o capítulo 12, né? Acredito, 11 ou 12, que ele vai trabalhar com ênfase na questão de demonstrar que tanto os gentios como os judeus são salvos por graça, exclusivamente, tá? Não por obras. Vamos ler só Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, veja, Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos? Se a linguagem bíblica é que aqueles homens também que pecavam iriam para o inferno. Então não havia condenação antes de Cristo? Os homens todos foram salvos? Não é esse o entendimento. O que Paulo está dizendo aqui que em relação aos eleitos, antes de Cristo pagar o preço deles, eles não foram punidos. Porque Deus, sendo tolerante, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Anteriormente a quem? A Cristo. Os judeus antes de Cristo que morreram, o pecado que eles morreram, o pecado deles não tinha sido pago ainda. Essa é a linguagem. Um judeu que morreu 1000 anos, Davi,
1000 anos antes de Cristo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, morreu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Escritor da maioria dos salmos que nós temos. Um homem que morreu. Salvo, porque Cristo vai falar a respeito de Davi. Como é que ficou os pecados de Davi? Se Hebreus vai falar que o sangue de bodes, todos aqueles sacrifícios, não era capaz de expiar pecado. Como é que Davi foi salvo, então, se ele tinha pecado e o pecado dele não foi expiado? Essa é a linguagem que Paulo está trabalhando aqui. Deus, na sua tolerância, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Era como se Deus, como juiz, ele suspendesse o efeito da pena, esperando a manifestação de Cristo, para sobre Cristo cair os pecados daqueles que morreram antes dele. Graça. É graça. Deus foi tolerante. Eles herdaram o paraíso, mesmo ainda os seus pecados não terem sido pagos. Porque o pagamento do pecado é no Cronos, é no tempo. Tá? Então, no ato eterno, tudo já estava decretado. Mas Deus que decretou, ele falou que isso deveria se cumprir dentro do tempo. E aí, na plenitude dos tempos, Cristo vem e paga o preço pelo pecado daqueles que foram cometidos antes dele e de todos aqueles que viriam pós-Cristo. Nós já tivemos o nosso pecado pago por Cristo. O antes de Cristo ficou suspenso para ser pago por Cristo no seu sacrifício. Tá? Então, essa é a linguagem aqui. Então, graça. Os judeus foram salvos por graça antes de Cristo também. Tá? Todos os salvos por graça. Até antes de ter esse termo judeu, né? Desde Adão lá, os que foram salvos por graça. Aqui foi um slide que ficou do outro. Para a gente fechar, irmãos, a Trindade nessa economia da salvação. O que é a economia da salvação? Nós temos que Deus é um só Deus, certo? Mas na economia da Trindade nós temos os papéis para a salvação que é exercido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Mas o Deus triuno salva homens. Tá? Então é uma ideia para a gente distinguir os papéis. Aqui na graça nós podemos pensar assim, ó, Deus Pai é a fonte de toda a graça, pois ele propôs em si mesmo a aliança eterna da redenção. Paulo vai utilizar essa linguagem em Efésios. Jesus Cristo é o único canal da graça. Ou seja, canal é o meio. Tá? Ele é o único caminho. Ele é o único meio onde a graça é comunicada. O Espírito Santo é quem comunica a graça. Porque o Espírito Santo é quem aplica a justiça de Cristo a nós. E o Evangelho é o publicador da graça. Por meio do Evangelho, a graça é publicada. Então, o Evangelho diz que foram salvos aqueles que creram em Cristo. Se arrependeram dos seus pecados. Veja, é o publicador da graça. Do Evangelho. É o publicador da graça. Tá? Então, o Pai propõe em si mesmo a aliança eterna da redenção. Cristo é o único canal. E o Espírito Santo é que comunica os méritos, a justiça de Cristo aos eleitos. O Evangelho publica essa graça aos homens, por meio da pregação, né? Que a salvação vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E para ouvir a palavra de Cristo é necessário que se pregue essa palavra, né? Então, por isso a necessidade de pregar e de evangelizar ao próximo. Alguma consideração, irmãos? Alguma pergunta a mais?